Noite. Eu e minha irmã, amiga, mãe e filha, Thay, de hoje que a gente programa essa palestra. Um ano. E tinha que ser nesse mês, né? No nosso mês, o mês da mulher, o mês de março. Então é com muito prazer que eu vim aqui até vocês para trazer alguns questionamentos e indagações que eu, como mulher, nessa contemporaneidade tenho vivido. Eu não vou trazer apenas a minha jornada, a minha caminhada profissional, que vocês já viram aí, né? Thay já me apresentou. Eu venho trabalhando com um grupo de mulheres há 25 anos, mas eu quero também me trazer como mulher e trazer o que eu ando inquieta, dividir com vocês as minhas inquietudes e as inquietudes que eu tenho escutado, tanto no meu consultório e nas rodas que eu faço esse tempo todo. Então, a primeira inquietude que eu quero trazer é os diversos papéis que eu exerço. Então, eu sou profissional, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha de pais idosos, eu sou dona de casa, eu tenho que fazer mercado, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer atividade física, eu sou amiga e tenho que dar cola às amigas, né? Eu tenho um marido que eu tenho que pegar na mão muitas vezes, um filho adolescente. Então essa sou eu e provavelmente muitas de vocês se veem assim, cheia de papéis e muitas vezes os 2 turnos do dia não dá conta de tudo que a gente tem para fazer. Então eu quero me trazer deste lugar e questionar junto com vocês o que está acontecendo com nós mulheres. Essa é a minha fala, que eu não tenho respostas, nem tenho conselhos a dar. Tenho indagações, inquietudes para dividir com vocês. Não só com as mulheres que estão aqui, mas também principalmente com os homens, porque vocês são esses que também convivem com essas mulheres. E muitas vezes ouço também, né, do meu companheiro e de outros homens, como meu filho, dizer: mãe, sobra muito pouco tempo também para mim, né? Então, que mulher é essa que a gente vive na contemporaneidade? Nós nos identificamos e estamos vivendo já há muito tempo. Isso começou principalmente pós-guerra mundial, a devastação, né? A Segunda Guerra Mundial, uma grande devastação dos homens. A gente precisou assumir muitos papéis a partir desse buraco que ficou da humanidade. Então, desde lá, mas antes de lá, isso já era o arquétipo, já está no nosso inconsciente coletivo. A gente vem se identificando muito com esse arquétipo, o arquétipo da guerreira. Né? Quem não se identifica com isso, né? A gente acorda, parece que vai vestir as nossas armaduras, pegar nossa espada e vamos para a luta. Então, a gente vem funcionando muito regida por este arquétipo. Tá? Que eu vou falar um pouquinho dele para a gente. Bom, a gente vive uma sociedade regida pelas leis do patriarcado. O que é as leis do patriarcado? A gente tem que lutar, batalhar, correr atrás, ação, agir, realizar, tudo isso, competir, conquistar. O mundo hoje é regido pelos princípios masculinos que deu a configuração de uma sociedade patriarcal. Isso não tem a ver com homem e mulher. Isso tem a ver com aspectos femininos e masculinos que nos habitam. Só que a gente vem há muito tempo puxando de nós mulheres e os homens também, muito, exacerbando muito esses aspectos masculinos em nós. Então, o que eu gosto sempre de falar é que nós somos a geração filhas desse patriarcado, muito identificada com esses princípios. Vocês se veem assim? Vocês veem as mulheres que vocês convivem assim? Ótimo. Isso nos trouxe um famoso empoderamento feminino. Nada contra, maravilhoso, bacana, nos empoderamos. Hoje a gente pode muitas coisas. Aliás, a gente pode tudo. A mulher hoje ganha espaço em vários lugares que há pouco tempo atrás nem se pensava nisso. Não vou nem muito longe, né? Minha mãe, quando se separou de meu pai, a maior preocupação dela era ser rotulada como a desquitada, né, da sociedade.
Largada do marido, né? Isso. Então a gente ganhou muito empoderamento, bacana, isso é legal. Mas a sensação que eu tenho é que a gente ficou lá. A gente está lá. A gente cristalizou nesse empoderamento. E aí começam os meus questionamentos. O que é que veio depois disso? Que efeitos isso está tendo na nossa vida? E essa pergunta que eu trago. Essa é a mulher que eu mais recebo no meu consultório, principalmente nas rodas de mulheres. Mulheres solitárias. E quando eu digo solitárias aqui, não é porque não tem um companheiro ou uma companheira, tá? Não é uma mulher que não tem amigos, é uma solidão existencial e carregada de muita angústia. Então, essa é a mulher do século XXI. Essa é a mulher contemporânea hoje, que eu vejo, que eu vivo bastante, que eu vejo nos meus ambientes, né, de amizade, próximo a mim, sempre com a mesma fala: me sinto sozinha, me sinto cansada, me sinto sobrecarregada, me sinto angustiada. E a gente tem que ter uma escuta muito cuidadosa com isso, para que a gente não crie patologias em torno disso e para que a gente não jogue, né, essas angústias, essa solidão na lista dos sintomas para serem medicamentosos, para que vire algo que tem que ser curado através de uma medicação. Por quê? Aí são as minhas perguntas que eu me faço. Lembra que eu trouxe? São as perguntas que eu me faço, que eu quero que a gente faça aqui juntos hoje, na noite de hoje. Então, assim, essa solidão tem sido algo opcional nosso ou é um efeito colateral da identificação, da cristalização que a gente tem ficado muito no arquétipo da guerreira? É uma opção, porque muitas vezes eu ouço, né? Não, estar só é uma opção. Mas até que ponto é uma opção? Ou até que ponto é um efeito colateral? Porque eu vou me identificando tanto com algo, vou me cristalizando tanto naquele arquétipo, que eu vou deixando de viver outras facetas do meu feminino. Porque nós somos, o ser humano é multifácil, cheio de faces, né? Multifacetal. Então, é um efeito colateral. O quanto a gente pode ter se perdido nesse tal empoderamento feminino? Estamos tão poderosas, estamos tão empoderadas. Será que em algum momento a gente não se perdeu nisso? Nos perdemos porque a gente usa as armas do masculino e não as armas do feminino. E que armas seriam essas? Que aspectos é esse do ser humano que a gente tem deixado de lado e a humanidade tem deixado de lado? Contemplação. Está claro para vocês, quando eu falo aspecto feminino e masculino, que isso não tem a ver com homem e mulher, não tem a ver com gênero, tem a ver com duas forças internas dentro de mim. Não sei como vocês chamam aqui, tá? Isso. Masculino e feminino. Porque na psicologia a gente fala, né, de ânima e ânimos, yin, yang, tá? Então a minha pergunta que eu sempre fico me fazendo é assim: vejo mulheres, né, independentes, muitas vezes hoje são aquelas que sustentam a família, que estão à frente de grandes empresas, na política, mas existe um vazio, existe uma angústia. Então a minha pergunta é: o quanto a gente está identificada com essas armas do masculino e deixando de lado as nossas armas femininas? A contemplação, a quietude, a poesia, o acolher uns aos outros, a capacidade de dar colo. Tudo isso são aspectos do feminino que, obviamente, por sermos mulheres, por termos um corpo biologicamente, hormonalmente preparado, com mais hormônios, como prolactina, estrógeno, isso faz com que a gente acesse mais fácil a capacidade de dar colo, de ter compaixão, de se aquietar, porque a gente menstrua e não tem jeito, para menstruar o corpo, tudo que ele quer é ficar quieto, é se recolher. Então, tudo isso são armas que eu chamo de armas, não armas no sentido de luta, de possibilidades, né, de recursos que a gente tem. Então, um dos meus pensamentos que eu me indago, que eu pergunto e que eu convido vocês a perguntarem junto comigo, se indagarem, é: que recursos é esse que você está o tempo inteiro usando e esqueceu os outros de lado?
né? Esqueceu a sua capacidade de dizer: para mim tá bom até aqui, chega, vou me recolher, não aguento isso, eu preciso ficar quieta, tá? Então é uma das perguntas. O que é que nos aconteceu? O que realmente, de fato, eu preciso? Porque o que eu tenho visto também é uma dificuldade profunda e eu vivo isso. Às vezes eu estou puxada, e aí alguém me pergunta: mas o que você quer? Eu não sei o que eu quero. Né? Não sei. Então eu acho que a gente ficou, é o que eu chamo do efeito, é o que eu tenho estudado, é o que eu tenho pesquisado, é o que eu tenho escrito muito sobre isso, que eu acho que essa solidão não é apenas opcional. Ela é um efeito colateral de uma identificação exagerada, exacerbada, fruto da gente estar cristalizado no arquétipo da guerreira. A tal ponto que quando a gente tira um pouco essa armadura, a gente nem sabe o que quer. E se a gente não sabe o que quer, a gente não sabe o que a outra quer. E aí é muito difícil exercer sororidade, que é uma das palavras também que está na moda, né? Duas palavras super na moda: sororidade e empoderamento feminino. Confesso que eu até nem gosto muito do tal empoderamento feminino. Eu acho que isso é uma grande pegadinha que a gente está precisando rever, né? De que forma eu quero, de fato, sustentar o meu poder no mundo. Não precisa ser mais com essas armas, né? Essas armas desse masculino, da luta. Oh, querida, obrigada. Né? Então, não reconhecer o que eu preciso não me ajuda também a olhar a outra. E o que é que a gente se tornou? Muito competitivo entre nós. Algo que a gente perdeu, porque na sociedade patriarcal, ganha o melhor, é o que chega primeiro, é o que ganha mais, é o que tem destaque, é o que aparece mais. Então a gente foi perdendo algo que a gente tinha muito grande das relações matriarcais, das sociedades matriarcais, que era sentar em roda, se olhar, né? Olhar de frente uma para a outra, dividir, contarmos umas das outras. Os nossos filhos não eram meus filhos, eram nossos filhos, porque a gente vivia em aldeia. Então os homens iam caçar, a gente ficava na aldeia, tendo que cuidar não do meu filho, porque hoje na sociedade patriarcal também a gente vive um excesso de narcisismo com a nossa maternidade, né? É o meu filho, porque o meu filho isso, porque o meu filho aquilo. E aí, quando a gente podia, né, viver, né, regida pelos princípios das eras matriarcais, eram nossos filhos. Então eu sinto que um dos efeitos colaterais também dessa mulher que está tão sozinha, angustiada, ela não sabe reconhecer de fato o que ela precisa. E se eu não souber reconhecer o que eu preciso, eu não vou saber olhar a outra. A outra continuará sendo uma rival, alguém que é chato, coisa de mulherzinha fraca. Quantas vezes eu ouço isso, né? Ai, chorei. Desculpe, não posso chorar, né? Ai, borrei minha maquiagem. Ah, porque não pode aparecer. A gente não está se dando esse espaço para isso, tá? Então, se eu não posso olhar o que eu tenho, o que eu preciso, não vou conseguir olhar isso na outra. E a gente está no tempo que precisamos fazer isso não só como mulheres, mas como seres humanos. Por isso o mundo clama, pede. O mundo está ficando cada vez mais doente, porque a gente tem se afastado desses princípios e desses aspectos da mulher que habita em cada um de nós, do feminino que habita em cada um de nós. E volto a dizer, isso não tem a ver com gênero, isso tem a ver com você cultivar em você a mulher que cada um de nós temos, o feminino que cada um de nós temos, porque é lindo, né? A gente vende o nome de uma mulher, mesmo onde os casais, né, que vivem relações do mesmo sexo, eles sempre vão precisar de um aspecto do masculino ou do feminino para germinar um filho para aquele casal. Então a gente vem do princípio feminino e masculino desde sempre. Não vou nem entrar nas questões espirituais, né? Não vou chamar, vou ficar só no biológico e no psicológico. Então essas são as minhas indagações. E aí o mais triste disso é que o que eu recebo não são mulheres que vêm a partir de uma consciência sobre isso.
São mulheres que vêm a partir de uma crise. Elas chegam até mim, seja pelo consultório, seja nas rodas, não por uma consciência, né? E eu espero que a noite de hoje deixe uma sementinha no coração de vocês, para que a gente comece a tomar mais consciência sobre isso, sobre todas essas perguntas que eu tenho feito. Elas vêm pela crise, elas vêm por alguma crise. Algo trouxe ela a esse questionamento, tá? Que é o que eu chamo. E se eu tivesse que dizer que o que a humanidade hoje vive de maior sintoma de crise é uma severa negação dos aspectos femininos. A gente vem negando esses aspectos. Então a gente vem adoecendo. Então eu recebo mulheres cada vez mais doentes fisicamente, doentes psiquicamente, com uma fala de um grande vazio, né? Conquistei, tenho um bom salário, conquistei sucesso profissional, sou casada, tenho filhos, mas tem algo em mim que não está preenchido. Tem algo em mim que eu sinto esse vazio. E é óbvio que esse vazio não é daquilo que eu tenho fora, é algo de dentro de mim. Então, mulheres muito deprimidas e principalmente mulheres com muita ativação do sistema nervoso simpático. O que é isso? A gente está o tempo inteiro acionando a parte do nosso cérebro que está a serviço de agir, de ação, de reação. Aí o pobre coitado do parasimpático não entra para fazer a ação dele, que é o quê? Desacelerar, fazer com que a gente vá dormir. Então as mulheres estão cada vez mais com insônia e cada vez mais com transtorno de ansiedade. Porque a ativação que a gente tem cerebral é o tempo inteiro. Faça, reaja, ação, acorde, levante, resolva. Tá? E é óbvio que o corpo da gente não é feito para isso. Existem estudos muito apurados que têm pesquisado por que as mulheres ganharam mais os índices de infarto no mundo. A gente não tinha casos de infarto, era muito raro, a não ser quando a mulher tinha uma doença cardiovascular, hereditária, que ela tinha herdado, mas aumentou muito os casos de mulheres. Por quê? Porque a gente dá uma sobrecarga no sistema nervoso, uma sobrecarga cardiovascular que o nosso corpo não está preparado. Não estou dizendo que a gente é mais fraca que os homens, é porque biologicamente o nosso corpo não dá conta da carga de atividades e de sobrecarga que a gente tem dado. Então, nós estamos doentes. E a gente precisa rever isso. A gente precisa cuidar disso. A gente precisa rever aonde eu joguei a mulher dentro de mim, os meus aspectos femininos. Tá? Bom, então, como eu falei, infelizmente, nem todas chegam a partir de uma consciência. Vão chegar pela crise. Tá? E nessa crise, muitas vezes, é um chamado, sem sombra de dúvida. A gente não deve fechar as portas para as crises, né? Quando a crise bate a porta, a gente tem que abrir e dizer, bem-vinda, né? Ofereça o melhor lugar da sua casa para ela sentar, porque se ela vier me visitar, algo ela tem a lhe dizer. Então, normalmente, a partir dessas crises, se começa, de fato, uma jornada iniciática e uma possibilidade da gente fazer algo por a gente e começar a resgatar esses aspectos que eu tenho chamado do feminino em nós, tá bom? Por quê? Isso é super importante. Vida é fluxo. Você respira, você está vivo. E a respiração é fluxo. Expansão, contração, retração para uma nova expansão. O mar é fluxo. Dentro do corpo da gente tudo é fluxo. A vida é fluxo. E a lua é fluxo. A gente vive as 4 fases da lua e nós somos lunares. Nós mulheres somos lunares porque a gente ovula, a gente fecunda ou não fecunda e a gente menstrua. Então, em um mês, a gente vive esse fluxo. E ao longo da vida, a gente vive esse fluxo de forma mais intensa, que é quando a gente menstrua pela primeira vez e depois entra na menopausa. Então, se a vida é fluxo, nós mulheres somos muito mais de fluxo. Está claro isso para todos? Então a gente tem as fases da lua, né? A lua crescente, a lua cheia, a lua minguante e a lua nova. O que eu quero trazer aqui para vocês?
A gente, enquanto mulheres na humanidade, expandimos. Nunca tivemos uma fase mais expandida. Beleza, massa. Que a gente possa honrar as ancestrais, essas mulheres que vieram antes. Que a gente possa honrar toda a caminhada das nossas mães e avós, que abriram os caminhos para a gente chegar onde a gente chegou. Estamos em plena expansão, né? E temos ainda muito para expandir, temos ainda muitos lugares a chegar, muitas conquistas. A gente expandiu. Concordam comigo? Eu me sinto expandida nesse momento. E confesso que eu agradeço muito de estar viva nos meus 54, quase 55 anos, nesse momento, que as mulheres estão tendo essa possibilidade, né, de falar, de gritar, de se expressar. Mas, e a gente já viveu muita repressão também. A gente viveu uma repressão muito explícita, onde a mulher não pode. Aqui você não pode, você não vota, você não pode se separar, você não fala, você senta depois na mesa. Eu ainda peguei isso. Minha mãe ficava em pé, tinha que esperar meu pai chegar para sentar na mesa e para sentar, né? Então a gente viveu uma expansão, uma repressão muito explícita do não pode, mas a gente tem que tomar cuidado com uma repressão implícita que eu tenho visto, que é eu tenho que. Hoje o que eu mais ouço é eu tenho que. Aí você diz assim, calma, peraí, senta aqui, vamos tomar um café. Não, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo. Cuidado, isso não é expansão. Isso é, de novo, repressão. Só que agora ela está implícita. Ela não é mais explícita, como foi há pouco tempo atrás. Tá? E no meu estudo, nas minhas pesquisas, na minha convivência, o que eu sinto que nós estamos precisando é retração. Tá? Retração não tem nada a ver com repressão. Retração é se recolher, como a lua nova. A lua nova se recolhe, ela está lá. Ela só não está expandida totalmente como a lua cheia. E ela não está também repreendida, como é a lua crescente e a lua minguante. Porque tem uma parte dessa lua que está na escuridão. Então tem um pouco de repressão porque o sol não está incidindo, né, diretamente. Então a minha reflexão é o quanto eu estou precisando às vezes me retrair mais. E que está clara a diferença de retração para repressão. Retração é recolhimento. É eu saber a hora que eu preciso dizer, o momento é meu. Agora eu não vou, eu não dou conta disso. Muitas vezes não dá pra gente fazer isso, né? Porque a mãe tá lá ligando, desesperada, querendo que você vá ajudar ele em alguma coisa. Mas é de que lugar eu faço isso? É de onde eu vou fazer isso? Eu vou com a minha lua cheia, totalmente expandida, tenho que dar conta de tudo. Eu vou na minha repressão do eu tenho que, ou eu posso fazer isso de uma forma retraída? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do que é que eu chamo de retração. O tempo para retração é um convite de você às vezes dizer, eu não sou heroína de ninguém. Porque no lugar do arquétipo da guerreira, a gente também criou uma grande distorção que é ser heroína, salvar. Então a gente está o tempo inteiro achando que a gente tem que salvar alguém. Inconsciente coletivo, memórias que a gente traz das grandes guerras, porque a gente realmente precisou salvar. Os homens morreram e a gente tinha que estar ali salvando, né? Salvando os filhos, nos salvando. Então, eu penso que a retração sempre vai ser um convite da gente pensar qual é a heroína que eu posso ser para mim mesma. O que eu posso fazer por mim? O que eu posso, de fato, nesse momento, fazer que me salva? E às vezes não são coisas esmeraldantes, né? Às vezes são coisas até simples, como dizer um não, como dizer eu não vou fazer, eu vou me recolher, eu não vou para esse evento, não vou te acompanhar nesse evento, vou ficar quieta, pedir ajuda, tá? É dar espaço para uma coisa que é muito... que está muito distorcida também, é dar espaço às nossas vulnerabilidades. Quando eu trago a palavra vulnerável, parece que cria um arrepio nas mulheres, porque vai remeter sempre aos lugares de submissão, né?
sempre vai trazer os lugares de ficar à mercê de algum tipo de agressão, de machismo. Existe um livro muito bacana, que é um livro, A Coragem de Ser Imperfeito, que é bacana. Ela fez uma grande pesquisa, ela tem até uma palestra no TED muito legal. Ela fez uma grande pesquisa sobre a dificuldade que a gente tem hoje como humanidade de se reconhecer nesse lugar de vulnerabilidade, admitir erros, pedir ajuda, dizer eu não dou conta disso, eu posso sim dizer que eu não sei fazer isso. Tudo aquilo que na sociedade patriarcal é tido como fraqueza, derrota, perdeu, ficou atrás de mim, né? Então, dar espaço para a nossa vulnerabilidade não faz a gente ser mais fraca, não faz a gente ser mais passiva, faz a gente ser humana. E descobrir que a gente é humana, de vez em quando é bom, porque a gente não é heroína. E às vezes a gente não tem que salvar. Tá? E a nossa subjetividade também... Então, para ir terminando, o que eu chamo de tempo de retração? É tempo para a gente ressignificar a nossa subjetividade. Mulheres são subjetivas, não são tão objetivas como a gente tem tentado ser. A gente precisa de tempo. Mulher gosta de falar, mulher gosta de TDRs, tá? Mulher gosta, mesmo que você diga, não estou muito identificada com isso, não. Mas algum aspecto desses você vai se identificar. Então a gente está precisando de tempo para ressignificar essa subjetividade, para minimizar nossos aspectos masculinos. Eu gosto de usar essa expressão, a gente precisa arredondar nossas arestas, porque nosso corpo é arredondado. A mulher é feita de curvas, todo o nosso corpo, todo o nosso sistema reprodutório, ele é todo arredondado. E o que eu vejo é que a gente tem estado com muitas arestas, né? Arestas, o que eu chamo de arestas? Sempre pronta para agir, sempre pronta para fazer, realizar. Então é tempo da gente nos arredondarmos mais, para a gente aceitar as nossas curvas. É tempo de integrar, é tempo de equilibrar as partes. Sabe por quê? A gente não vai perder o que a gente já conquistou. A lua cheia e a expansão sempre existirá. Tudo que a gente conquistou, a gente não vai perder. A gente precisa confiar nisso. A gente precisa tomar posse disso. E saber que se eu me retraio um pouquinho, se eu assumo que eu não dou conta daquilo, que eu posso ficar vulnerável, que eu posso ter colo, que eu posso chorar, que eu posso falar aquilo que eu não aguento, não quer dizer um retrocesso. Quer dizer que a gente apenas vai restabelecer o fluxo, porque saúde significa fluxo. Saúde psíquica, emocional e corporal significa fluxo. Ficarmos o tempo inteiro na expansão, nosso corpo não aguenta, mas a gente não vai ficar mais na repressão. A explícita não mais, a implícita sim. Então cuidado, porque hoje quem lhe reprime é você mesma, com as falas do eu tenho que resolver isso, eu preciso resolver isso, tá? E a gente precisa resgatar essa retração, confiando que a lua cheia vai vir de novo, que a lua crescente virá, ou o nosso próprio corpo se menstruou, mas que você vai ovular de novo. Ou se na vida você já chegou na menopausa e não vai ovular mais, é hora de você viver outras coisas. Não quer dizer que você não vai ser mais uma lua cheia nunca mais, mas você vai viver a sua expansão de um outro lugar. Então, eu acho que a gente precisa, como humanidade, de uma vez por todas, entender que aquilo que a gente ganha e a gente toma posse e a gente incorpora, a gente não perde mais. A gente confia nisso? Será que a gente realmente está confiando? Será que eu confio nisso? Ou eu vivo regida nesse princípio masculino? Porque eu, na verdade, no fundo, não tomei posse ainda disso.